são sempre, são aliciadores, nós estamos no sofá a comer alguma coisa e olha, vou ligar para aqui, tenho 5.000 euros, agora até metem na publicidade uma senhora grávida de gêmeos, lá está, as mensagens publicitárias que eles transmitem e as pessoas podem não ter consciência do que é que estão a fazer. Deixa-me só aqui acrescentar uma coisa que não vou falar outra vez forçosamente, do governo, não é deste, dos anteriores também, não numa vertente muito política, não vale a pena estarmos a apontar sempre o dedo ao governo quando nós não fazemos nada para nós governo. Mas é aqui curioso porque, entretanto, vemos, no caso do crédito, e no caso dos créditos instantâneos, vemos que o Banco de Portugal emana cá por fora para os bancos os tetos entre aquilo que podem pagar e aquilo que podem receber. E, entretanto, vemos na televisão e vemos nas nossas caixas de correio empresas como a Cofidis a praticarem taxas no caso dos 30%. Parece-me um pouco contrassenso e também parece-me um pouco ilegal. E há pouco dizia que é necessário, obrigam-nos a tantas coisas, obrigam-nos a tantas coisas, que também começa a ser importante nós olhamos também para este tipo de situações, no caso dos Cofidis, de facto analisarmos se valerá a pena, se estão ou não estão legais, mas isso não é o próprio consumidor. Porque eu acredito que o consumidor, quando liga para a Cofidis, está em desespero, autêntico. Será ali um pouco o balão de oxigênio que ele vai resolver uns problemas, mas vem acrescentar outros, mais tarde vai acrescentar outros. Então acho que o que falta, no mínimo desta opinião, é que legislação clara e precisa sobre esta matéria, e a questão aqui dos créditos é muito pertinente. Se os bancos têm, são aqueles que oficialmente nos podem prestar, comercialmente é essa a essência deles, se estão obrigados pelo Banco de Portugal entre os 2 e 3% de taxas que possam pagar aos clientes e podem ir até aos 19,5% nas taxas a cobrar aos meus clientes, como é que aparece uma Cofidis a cobrar 30%? Há algo que nos está a ajustar. O Banco de Portugal, principalmente, limita as TAGs que eles podem cobrar. Esses créditos instantâneos, os cartões de crédito, até ao final deste trimestre, podem cobrar até 35,5%, ou seja, são valores absurdos, são valores mesmo muito elevados. Exatamente, e é por isso que muitas famílias estão nessa situação de sobrevivência. Até porque grande parte das pessoas que recorrem a esses créditos, como estava a dizer, são pessoas que já estão em alguma dificuldade. Eu prevejo que não vou conseguir pagar a prestação do meu carro este mês. Então vou ligar para uma dessas instituições financeiras e vou no final do mês acabar com 2 prestações. Uma de um carro que eu não consigo pagar e outra dessa instituição financeira, que é basicamente constituída por juros de impostos. Ou seja, mais uma prestação caríssima. Não seria uma solução, por exemplo, quando estava a dizer que o Banco de Portugal põe essa taxa de juros, se ele diminuísse essa taxa de juros para esses, por exemplo, para a Cofidis e outras entidades que dão créditos? Isso seria o ideal, realmente. Não deixo. Pois, porque assim o Banco de Portugal começa a... Essas empresas atuam a nível europeu, Não deixo. São os tais bandidos. Olha, eu acho que o mais importante é São os bandidos. José Carlos. Jorge. Eu acho que é importante acrescentar também aqui um pouco aquilo que eu vou dizer, que todas essas taxas que nós agora aqui falámos, e algumas delas que eu não tinha algum conhecimento delas, eu acho que o mais importante é nós conhecermos qual é que é a nossa taxa de esforço. Esse é um ponto fundamental. E só depois, eventualmente, passarmos para outra aventura. Eu costumo dar este exemplo, e nós somos diferentes. Nós somos um país, em termos de formação, diferente do resto da Europa, nós sabemos isso. E podia dar aqui um exemplo alemão, um exemplo português. Passa por possibilidade novamente. Nós podemos fechar a Vorten, temos ali um LCD com o XPTO, custa 800 ou 900 euros. É a primeira coisa que os portugueses fazem por impulso, vão lá ver onde é que a gente vai pagar por mês. E eles chegam lá dentro, sentam-me na cadeira, fazem as continhas todas e passam mais 40 ou 50 euros por mês, ok, vamos comprar. Os alemães, por exemplo, por isso é que eles são também diferentes de nós, o país está de maneira que está, diferente de nós, é que os alemães pensam de maneira diferente. Os alemães olham para a mesma montra, olham para o mesmo LCD, olham um para o outro e assim, tu vais trabalhar mais 1 hora por dia, eu trabalho mais 1 hora por dia, e daqui para o mês vamos comprar o LCD. É a grande diferença está aqui. A nossa taxa de esforço é que é muito importante sacrificarmos a nós mesmos, em prol de um trabalho, em prol de uma causa, se não somos capazes de ganhar esse dinheiro, para que de facto nós cumprirmos aquele bem, toda a gente tem direito a tê-lo, percebe? Agora é preciso avaliar, sobretudo, não é este EAGs, nem este EAEs, nem os juros, é a nossa taxa de esforço. Aquilo que realmente nós somos ou não somos capazes de comprar.
Eu acho que o mais importante é isso. Por isso é que nós assistimos neste momento a 34% de famílias em insolvência. Possivelmente não tiveram capacidade para ver isso. Possivelmente mais fracas, ou então acham que deviam ter tido por impulso e neste momento não passaram momentos aflitivos. Eu acho que o mais importante é de facto nós analisarmos a nossa própria taxa de esforço e não condicional. Mas essa questão, isso que acabou de dizer, aconteceu nós há 10, 15 anos, 20 anos atrás, acho que a generalidade do português fazia isso, primeiro contava o dinheiro, depois via se podia comprar e esperava até ter o dinheiro para Nós comprar. estamos a chegar agora àquilo que acontecia no Brasil, e que acontece no Brasil, que é os preços são expostos com o valor da mensalidade, não é o valor do produto em si. Não é o valor total do bem, mas é o valor da mensalidade que se paga. Exatamente. Agora, nós fomos habituados também a pensar que era assim muito fácil e que tudo se comprava, o dinheiro havia de aparecer. Exatamente. E, portanto, fomos um bocado empurrados, também com alguma ingenuidade e parvoíce. E também deu até jeito. nossa, não é? E também deu jeito. Exatamente. Deu jeito. Mas, de facto, aquilo que dizia antigamente, nós primeiro tínhamos dinheiro e só comprávamos quando tínhamos o dinheiro. Doutora, mas também estamos aqui a falar, por exemplo, da crédito à habitação, nós sabemos perfeitamente bem que há uns 10 anos atrás nós chegámos aos bancos, além de emprestar dinheiro para as casas, também precisavam para as televisões, para os carros, para os móveis, e por aí fora. Nós éramos bombardeados, tentados por cheiro de Nós somos da geração que foi empurrada por isso. E aqueles que conseguiam resistir a essa tentação eram os heróis. Olha, infelizmente resisti, devo dizer. Infelizmente, Mas por isso Quando chegávamos à Caixa do Correio, tem aprovado um crédito de 30 mil euros. Exatamente. Então o cheque passado. Por isso é que nós somos a chamada sociedade do consumo, porque nós não temos necessidades, alguém nos criou necessidades e nós deixámos que nos as criassem e que nós fôssemos querer essas mesmas necessidades. E por isso é que estamos como estamos. E isto também porque nós queremos ter o que o outro tem e não conseguimos chegar lá, mas queremos ter, seja como for. E acho que isso provocou o consumismo e provocou precisamente a... Nós temos formação. Formação, tem a ver precisamente com isso. Muita gente troca de carro. Exatamente. Exatamente. Então, se me permitem, para terminarmos aqui a parte dos créditos, quero apenas falar dos cartões de crédito. De uma forma muito rápida, a grande diferença entre um cartão de débito puro e um cartão de crédito puro é que num cartão de débito nós só podemos utilizar o dinheiro que nós temos na conta, o nosso dinheiro. A partir do momento que nós efetuamos o pagamento, esse dinheiro, esse montante da compra é automaticamente retirado da nossa conta, logo o dinheiro é o nosso. No cartão de crédito, por isso não acontece. Nós temos um plafond limite, mas nós podemos comprar, no final do mês vai-nos chegar uma fatura à casa. Quando nós conseguimos pagar o valor da fatura, o valor total da fatura, o que nós estamos a pagar é a soma das várias compras que fizemos, ou seja, não estamos a pagar nada a mais. O pior é quando nós compramos mais e não temos capacidade financeira para pagar o valor total da fatura. Sobre o montante que nós não pagarmos, vamos pagar juros, TAEGs, e relembro que estas TAEGs encontram-se naqueles 35,5%, ou seja, pagamos mesmo muito de juro por não termos tido capacidade para pagar o montante total. Por isso, o que a DEC recomenda é as pessoas que pretendem ter um cartão de crédito, mais uma vez, têm que ver se realmente necessitam. Será que eu não posso poupar-nos mais alguns tempos para comprar, por exemplo, aquela televisão? Têm que avaliar a situação em que se encontram. Se conseguem, à partida, pagar mensalmente a fatura. Ou seja, temos de ser disciplinados e racionais. É o fundamental. A nível de crédito, Não, eu estava aqui a pensar em voz. Disciplinados, talvez. Racionais. É muito complicado. racionais no sentido de eu quero ter aquele bem, aquele serviço, tenho dinheiro para pagar ou não tenho. Porque no final do mês a fatura vai chegar a casa e eu vou ter que a pagar de uma maneira ou outra. E, se me permitem, para terminar, quando tudo o que nós fizemos ao longo deste mês, poupámos na ida ao supermercado, poupámos um pouco na eletricidade, na água, nos transportes, mas todo este esforço ainda não foi o suficiente para que o meu saldo mensal seja positivo. O que é que eu devo fazer? Primeiro passo, ver se há mais alguma despesa que eu posso reduzir ou eliminar. Segundo passo, quando estão aqui em causa prestações, contactar o mais rapidamente possível as entidades creditoras. Imaginem um crédito à habitação. Eu não pago a minha prestação. O banco não tem interesse nenhum em ficar com a minha casa. O que eles têm para lá mais são casas.
que vendem a um preço bastante inferior ao que a casa vale. Por isso, também é vantajoso para eles reestruturar um plano de pagamentos que seja possível para o consumidor. Terceira opção, pode ser ponderar vender património. Aquela casa que me custou a pagar, aquele carro, aquele terreno, que eu gosto tanto dele, tenho ali uma relação afetiva com ele. No entanto, a sua venda vai resolver o meu problema. Podemos ter que tomar estas decisões complicadas. E a quarta opção. Para as pessoas, para os consumidores que estão nesta situação mais complicada, em que envolvam dívidas, prestações de créditos, dívida à EDP, à APT, enfim, a serviços públicos essenciais, pessoas que estejam numa situação de sobreendividamento passivo, ou seja, eu estou nesta situação não porque contraí muitos créditos e só agora tomei consciência de que não tenho capacidade de pagar, mas aquelas pessoas que ficaram desempregadas, cortaram-me o salário, fiquei viúva, separei-me, divorciei-me, aumentou o número de elementos do agregado familiar, isso é considerado sobreendividamento passivo, em que as dívidas não estejam em tribunal e não sejam dívidas referentes às finanças nem segurança social, podem sempre recorrer à DEC, ao Gabinete de Apoio ao Sobreendividado. Acrescento já aqui que o atendimento e este aconselhamento e esta mediação é gratuita, quer para sócios ou não sócios, para toda a gente é gratuita, e o que nós fazemos é, primeiro, prestar informação, segundo, podemos fazer acompanhamento da gestão do orçamento familiar, mas o nosso principal trabalho é mediar uma renegociação dos créditos, de forma, como eu disse há bocado, conseguirmos aqui uma reestruturação de um plano de pagamentos que seja possível para os consumidores. O que é que eu quero dizer mais? Apenas acrescentar que, se conhecerem alguém que está numa situação mais complicada, esse alguém pode contactar a DEC ou por telefone, ou por e-mail, ou então presencialmente, e a vossa região pertence a Coimbra, pode ir a Coimbra, mas é evitável uma deslocação porque pode fazer por telefone ou por e-mail. Apresentei o gabinete. Fico alguma dúvida? Eu tenho só uma dúvida, porque quando falámos nos créditos, há pouco tempo eu recebi uma carta do banco, eu sou da Caixa Geral de Depósito, porque quando entrei para a universidade à partida, eles mandam-nos logo fazer a conta na Caixa, que é o banco que tem protocolo com a universidade, para a Bolsa. No entanto, eu não recebo a Bolsa porque não tive, mas tenho a mesma conta, e eles então mandaram uma tabela em que era a dizer que quando eu levanto dinheiro vou passar a pagar uma taxa, quando utilizo, por exemplo, vou ao Continente e faço compras, tenho que pagar uma taxa, depois havia outras partes que era para estudantes gratuito, depois havia os vários setores, não era? Quem era estudante não tinha que pagar certas taxas, quem tinha conta ordenado, creio eu, também não tinha que pagar certas taxas. Agora, a minha pergunta é, até que ponto, isto é a nível de todos os bancos que está a passar, não sei se a DEC tem alguma informação sobre isto, ou é realmente só alguns bancos que estão a tomar estas atitudes, ou seja, em levar taxas sobre os levantamentos ou compras que a pessoa faz com o cartão multibanco? É assim, a DEC não tem, a Proteste pode ter algum conhecimento dessa parte, a DEC não, porque são, apesar de pertencerem ao mesmo grupo, são separadas. O que eu posso dizer é que os bancos são regulados pelo Banco de Portugal e o Banco de Portugal está sempre em cima, por isso, para isso acontecer, é por ter a autorização do Banco de Portugal. Não respondi diretamente a essa pergunta. Não, mas muito obrigada. Mas era mesmo isso que eu queria saber. Obrigada. Pronto. Não sei se alguém tem alguma questão. Não? Não, eu só lhe queria dizer, a título de curiosidade, pronto, não é puxar mais à minha sardinha, mas a minha filha fez a defesa da tese, onde a preocupação, a tese que ela defendeu vinha realmente a favor do consumidor. Isto é, a tese dela tinha o fundamento de dar a conhecer às pessoas a forma da poupança para a reforma. Era mais a visão para a reforma. Mas essa poupança passava pela educação das próprias empresas onde as pessoas trabalham e ser a empresa a dar uma visão de como poderá no próprio ordenado haver um contrato. É a tendência que vai haver, porque posso lhe dizer que no ISCTE há apenas uma professora, uma doutora, que está a tratar dessa abertura que está a ser nova no estudo da psicologia organizacional, que foi o caso da Mafalda. Teve a felicidade de ter essa professora porque realmente a disponibilidade do tema ainda é bastante reduzida. E isso ajudaria, supostamente,
nós mais jovens, que quando estamos numa empresa, que estamos no meio de trabalho, se essa tendência de estudo da própria empresa se preocupasse com a poupança desse funcionário, em educá-lo numa retiragem de dinheiro